Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas para adaptação escolar de alunos com autismo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora, professora e, sobretudo, mãe de uma menina linda que foi diagnosticada com autismo por volta dos 3 anos de idade. Hoje já está com quase 13 e, graças a Deus, muito bem incluída. E o que eu trago aqui é a minha vivência diária, não é? Sobre essas 3 nuances de como uma inclusão pode acontecer. E qual o tema de hoje? Como fazer uma adaptação de livro-texto para subsidiar tanto a aula, para subsidiar esse contraturno e para ajudar na própria formação das questões, das avaliações das provas, na prática. E a disciplina que eu vou eleger hoje é Ciências. Vou dar um exemplo, não é? Estamos retornando às atividades escolares desta semana, segundo semestre, não é? E aí as pessoas me perguntam como é que funciona esse dia a dia de uma adaptação, de uma disciplina, como isso funciona. E o vídeo de hoje, vocês vão ver, vocês vão se surpreender, vocês vão ver que é muito mais simples do que vocês imaginam e que vocês podem, sim, e devem pegar a mão na massa, começar a fazer. Pessoal, não fiquem parados, tem muita coisa para ser feita, então utilize aí a sua força, a sua boa vontade e comece a agir o quanto antes para que essa adaptação e essa inclusão aconteçam de verdade, tá ok? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, minha câmera. Dei um tempinho aqui. Vamos mostrar aqui, por exemplo, uma adaptação de um livro-texto de ciências, né? É um capítulo que fala sobre vida no ambiente. E aí, percebam que é um texto denso, não é? Um texto já de Fundamental 2, do 7º ano. Muito texto, não é? E não vai adaptar? Muito pelo contrário, esse é o nosso grande desafio, não é? Mostrar como um livro-texto deste tamanho, com diversas informações dentro de um mesmo capítulo, podem sim ser sintetizadas em mapas mentais e podem sim perfeitamente ser adaptadas para um aluno no espectro autista, não é? É o que eu faço há muitos anos, faço desde o 3º ano e faço até hoje e vou fazer enquanto ela precisar, não é? E aí eu vou mostrar aqui para vocês que não vai ser tão difícil como às vezes prega-se por aí, não é? E sim, há necessidade, há um trabalhinho, mas não é nada impossível. E vamos ver na prática como funciona isso aqui. Primeiramente, esse capítulo aqui, ele começa falando de vida no ambiente, termos de ecologia, e percebam que tem algumas coisas grifadas. E aí eu fiz questão de mostrar bem pertinho para vocês verem. Olha só, um texto grande, né, um capítulo grande, vários parágrafos, não é? Um título, um subtítulo, e um tamanho de texto que não se dá conta, né? Quem não se beneficia de um resumo, e no caso do espectro autista não vai ser diferente, não é? Você fazer uma apostila menor, fazer um resumo menor, dispor isto em mapas mentais, por incrível que pareça, esse texto não está grande. Vão ter matérias aqui que eu vou mostrar ao longo aqui para vocês, história, muitos conteúdos que são muito mais densos em termos de escrita, não é? Ciências é uma matéria que sim, tem muita coisa escrita, mas tem muita coisa esquematizada. Então, isso vai facilitar muito essa adaptação. Não é porque é a minha área, não, mas ciências e geografia são disciplinas que eu posso chamar de híbridas, porque são disciplinas que você pode dispor em mapas, em esquemas, com muita tranquilidade, esse conteúdo, sem perder muito o conteúdo em si, não é? E vamos para a prática para eu mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá. Vida no ambiente
o que eu procuro grifar? Um texto um tamanho de frase, um tamanho de oração, que ela dê conta, não é? E tentar pegar o quê? O que se pega de um resumo, né? As informações principais. Então, no caso aqui de vida do ambiente, eu selecionei, por exemplo, que os seres vivos distribuem-se nos ambientes de acordo, principalmente, com a adaptação do seu organismo ao clima do local. Então, é uma frase, né, uma oração que eu sei que ela dá conta e que vai estar não está aleatoriamente grifada aqui não, e eu já vou mostrar para vocês por quê. É um pedaço do texto que vai dar sentido essa adaptação, é um pedaço do texto que vai subsidiar um exercício, então não está grifado à toa. Então essa primeira grande dica que eu dou para vocês, que não se grife aleatoriamente. É o primeiro grande erro que a gente vê nas adaptações. As pessoas pegam uma caneta fluorescente amarela e marcam o texto inteiro, né? Isso é um absurdo, porque se o nome da caneta é para destacar, né? O objetivo da caneta fluorescente é destacar. Se você marca o texto inteiro, é o mesmo que você redigitar esse texto numa outra folha, né? Porque não vai ter destaque, né? O destaque é justamente fazer saltar aos olhos. Então, você lê com espírito crítico, lê com espírito de resumir mesmo, no sentido de conectar, tirar as informações de um parágrafo, em parágrafos menores, em pedaços de texto menor, é um exercício diário, não é? Porque vai depender não apenas do que você acha importante, não é? E isso muitas das vezes é muito pessoal, mas vai depender também do nível que o aluno alcança, não é? Yasmin já é uma aluna que dá conta de textos até maiores que esse. Um é com leitura e interpretação, né? Não apenas uma leitura, mas leitura e interpretação. Então, eu consigo colocar destacando e ela se beneficiar desse destaque. E aí, o que você deve avaliar primeiramente? Por isso que eu falo muito na questão da avaliação do nível de leitura e escrita. Não adianta a criança ama ciências, mas se ela não dá conta de um parágrafo inteiro, não adianta você fazer destaque de 2 parágrafos. Você tem que fazer um destaque de um tamanho de texto que ela dê conta, de um tamanho de texto que sim faça conexão um com o outro, mas que ao mesmo tempo essa criança consiga ler aquele texto sozinho, aquela oração sozinha e conseguir entender de uma certa forma o que foi destacado, tá ok? Então aqui, nesse texto, eu destaquei essa oração, destaquei o termo, né, que vão ter umas perguntas lá na frente de ecologia, eu já conheço o professor e ele gosta dessas questões, não é? E é interessante você ter essa conexão com o professor para que você veja como ele gosta de cobrar na prova, de como essa adaptação chega lá na hora da avaliação, para que o material adaptado ele consiga se conectar com o que vai ser cobrado para essa criança, né? Para essa prova adaptada. Então, graças a Deus, a gente tem uma parceria muito boa. A escola, a mediação e eu aqui, no caso das minhas matérias, porque eu consigo mandar os resumos, a mediadora, na hora que senta com o professor, ela consegue fazer essa adaptação, conversar com a avaliação, para que essa avaliação não seja discrepante do que foi praticado e apresentado à aluna durante os dias que antecedem a avaliação, ok? Então, destaquei essa questão aqui do termo ecologia e assim eu fui fazendo os devidos destaques. No caso aqui, o que eu fiz de esquema, não é? E aí vamos aos esquemas. Primeiro,
fiz uma tabela simples de flora e fauna. Essas tabelas, depois essas tabelas eu costumo colocar muito lá nos stories, né, nas nossas redes sociais, e para que ela possa discriminar, não é? O que é flora, fauna. No caso aqui ela até já sabe, mas relembrar, não é isso? E quando a gente pega uma matéria, ainda mais um retorno de semestre, é interessante a gente fazer lembrar, né, do conteúdo, da base para que esse conteúdo seja acompanhado. Então eu fiz sim um esquema de flora e fauna para que ela pudesse lembrar, para que ela possa relembrar que a flora está relacionada à vegetação e a fauna está relacionada aos animais, né? É uma coisa tão simples, mas para a criança do espectro e para qualquer aluno é bom sempre a gente relembrar, voltar, generalizar. São técnicas de ensino não apenas para o espectro autista, mas para qualquer aluno, não é isso? E o do espectro em especial, se é um aluno neurotípico, nessa idade, espera-se que se você falar flora, ele saiba que está relacionada à vegetação e fauna está relacionada aos animais, por exemplo. Mas no caso de um aluno no espectro, em especial, ele se beneficia muito das tabelas com imagens, né? Eu ainda não terminei essa tabela, que eu vou escrever aqui animais e vegetais, mas ela vai conseguir, quando olhar o termo flora, discriminar aqui que é a vegetação e a fauna, que são os animais. E isso vai subsidiar esse texto aqui e a apresentação em sala da aula, né? Para o acompanhamento da aula, enfim. Outra coisa, aqui se fala de biosfera, e aí foi desse texto aqui, o que chamou mais atenção para destacar, não é? Que foram os componentes, os elementos naturais, não é? A biosfera é constituída por 3 elementos, e aí aqueles esquemas da hidrosfera, litosfera, biosfera, tudo isso os componentes da biosfera, não é? E aí, para quem não lembra, a atmosfera está associada ao ar, litosfera à terra e hidrosfera à água. Foi um esquema que eu digitei no Google, achei, fiz aquela minha adaptação. Qual é a adaptação? Mesmo que a gente pegue um esquema, pegue lá a ferramenta de captura, recorte, é sempre bom a gente ter aquele olhar crítico, não é? Então eu peguei realmente uma imagem na internet, mas eu destaquei, fiz aquelas dicas que eu sempre dou a vocês, que a atmosfera, ligada a ar, lito ligada à terra, hidro ligada à água, e aí a biosfera, na verdade, está presente tanto no ar, quanto na terra, quanto na água, e enfim, é um conceito que visualmente a gente consegue fazer essa inferência, mas também outro conceito interessante para associar ar, terra e água, não é? E aos componentes aonde essa biosfera se manifesta, não é? Então, um esquema aqui é traduzir isso aqui que foi destacado num plano, num mapa mental. Todo mundo se beneficia, fica muito visual, e o espectro autista ainda mais. Tá ok? Outra questão, o texto vai continuar falando da organização da biosfera, e percebam que nem tudo que está no texto e no livro, teoricamente, a gente precisa reimprimir. Mas se você quiser, enfim, às vezes é aquele aluno, eu sempre falo para vocês que é sempre bom o aluno abrir o livro, não é? No caso desse professor, ele abre o livro e ele usa o livro-texto. Então, eu não vou reimprimir isso aqui numa outra folha para desconectá-la do que a sala toda está fazendo. É um professor que fala, olha, vai abrir o livro na página tal e vamos ver esse esquema de organização da biosfera. Como ele é um professor que utiliza, não é, o livro-texto, e eu já sei disso, então eu não preciso reimprimir. Agora, tem professores que são aqueles que mandam você fechar o livro e ficar acompanhando por fora, não é? E não manda nem abrir o livro. Então, talvez para esse professor seja interessante você fazer uma apostilinha menor, e talvez, se esse livro é digital, você pode ir na ferramenta de captura, depois eu mostro aqui para vocês, é aquela tesourinha que fica debaixo ali
da barra de ferramentas, né, de qualquer computador, e aí você vai lá, recorta a imagem, pode jogar num arquivo de Word e imprimir e fazer uma apostilinha pequena para a criança possa acompanhar. Não é aqueles professores que às vezes falam muito tal e não usam o livro. É sempre bom você ter a apostila e o que está sendo dito visualmente, para que essa criança possa acompanhar. Lembrando que é um transtorno que você é muito visual e se beneficia de imagens para que possa fazer esse acompanhamento, não é? Então, quando são aqueles professores que às vezes ficam falando muito o tempo inteiro e pouco pedem o uso do livro-texto, é interessante que essa estratégia a gente utiliza muito, sobretudo nessas disciplinas mais abertas, como filosofia, as disciplinas de humanas, não é? Porque às vezes são poucas imagens, e aí e o professor às vezes vai ficar 1 hora, 30 minutos falando sem mostrar nada, né, material, e é interessante você utilizar desse recurso quando o professor tem essa estratégia, não é? Então, é importante você ver com o mediador, fazer esse alinhamento com o mediador para que, olha, o professor usa mais o livro-texto? Não usa. No caso aqui do de ciências, ele utiliza muito o livro-texto direto. Então, nesse caso, eu não peguei e joguei a adaptação fora do livro-texto, justamente porque ele usa o livro-texto. Então, se a turma inteira vai abrir o livro-texto, por que ela não vai abrir? Ou vai abrir numa apostila separada? Então, é interessante a gente deixar a criança, o aluno, fazer o que está sendo feito em casa. Em sala. E aí, continuando, vai falar, por exemplo, indivíduo, população, e percebam que aqui vai estar grifado o que é o termo população, o que é o termo biocenose, porque lá no final do capítulo vocês vão ver que as perguntas vão ter perguntas deste tipo. O que é população? O que é biocenose? No caso dela aqui, quem viu o vídeo anterior meu de como adaptar textos, eu falo dos tipos de scripting. E esse aqui é o scripting que já depende que a criança e o adolescente já estejam lendo bem, já estejam indo lá e voltando bem. Mas se o seu aluno ainda não está nessa condição, faça o scripting mais colorido. Para cada pergunta lá na frente, você pinta de uma determinada cor para facilitar essa localização. Porque aí o aluno vai por cor, não é? E assim ele consegue ir acompanhando a atividade e o livro-texto com muita tranquilidade, não é? Quem não está entendendo o que eu estou falando, é só revisitar lá o nosso vídeo sobre como adaptar textos, e aí vocês vão ver que ao invés de ser a mesma caneta fluorescente, podem ser várias, eu até digo que é até interessante que seja, por exemplo, o lápis de cor, porque o lápis de cor não fica com sombreamento atrás, e você tem pelo menos 12 cores no lápis de cor, e isso ajuda muito você. Utilize sempre as cores mais claras e que deem destaque com preto, para que esse texto não fique escuro, não é? Essa oração, esse pedaço de texto não fique escuro e você acabe atrapalhando ao invés de estar ajudando, tá bom? Aqui passamos por essa parte de ecossistema, e aí na questão de ecossistema você pode dividir em 2 tipos de fatores bióticos e abióticos. Bióticos são os seres vivos e os abióticos os seres que não têm vida, e aí mas que são fundamentais para a existência desse ecossistema, não é? E aí eu fiz até em 2 tabelas, para vocês verem como ela pode ser feita de formas diferentes, não é? Então, essa primeira tabela com fatores bióticos e abióticos com 2, 3 fatores, não é? Para que ela perceba o que é vivo e o que não é vivo. E aqui já fatores maiores, mais fatores bióticos e mais fatores abióticos, porque essa semana está retornando, né? Então, mais lá para frente, eu já vi que vão ter essas exigências, né? Se o ar é abiótico ou biótico, se a temperatura é abiótica ou biótica, e se a gente não conseguir cobrar na prova adaptada,
que a gente consiga, pelo menos, fazer com que ela acompanhe a olhar esse esquema de consulta durante as aulas, não é? Creio até que do jeito que ela está, ela consiga fazer essa inferência do que é ser vivo, o que não é, e associar sim abiótico e abiótico. Mas se ela não conseguir, ela tem uma base, uma tabela suporte para fazer o acompanhamento quando o professor estiver conversando, enfim, explicando e comentando algo a respeito disso. Para finalizar, fala-se ainda em habitat, nicho ecológico e as interações ecológicas. E a interação ecológica é um assunto interessantíssimo, não é? Porque tem muitos exemplos, e aí, para quem não lembra, né, tem as relações harmônicas e as relações desarmônicas, e, enfim, é um assunto que você pode exemplificar muito com as figuras, não é? E aí, quando eu falo em tabelas e figuras, use preferencialmente as próprias figuras do texto. Então, por isso que a ferramenta de captura, se o seu livro, por exemplo, tem uma versão digital, ajuda muito, né? Eu lembro que lá no terceiro ano, isso 2018, 2019, ainda não tinha muito essa coisa do livro digital, né? Na escola que ela estava, ainda não se utilizava muito isso. Então, eu lembro que era um horror, eu tinha que procurar a imagem parecida para colocar na tabela. Por quê? Para que o material adaptado possa conversar com o livro-texto, não é? O ideal é, se você vai fazer tabelas de categorização, no caso aqui eu coloquei competição, predação, parasitismo, né, que são relações desarmônicas. Eu procurei colocar aqui exemplos que foram utilizados na apostila, se possível, as mesmas figuras, para que a apostila, enfim, o livro-texto, possa se conectar com o material adaptado, senão fica muito discrepante, né? O que a gente fez de adaptação torna o caminho mais difícil, não é? E aí, se você faz, provavelmente, se aqui vai ter uma anêmona, se aqui vai ter aquela interação do boi com o pássaro anu, o professor vai comentar sobre isso, não é? E se ele não comentar, provavelmente ele vai comentar, mas se ele não comentar, vai estar conectado sim no material adaptado. Então, isso é uma constatação que eu vejo, não é? Às vezes as pessoas pegam qualquer resumo na internet, é muito mais fácil, não é? Mas se ele não estiver conversando, a adaptação não estiver conversando com o livro-texto, com o que está sendo utilizado em sala, essa adaptação acaba que não é tão utilizada, porque o aluno não consegue fazer, se utilizar tão bem dessa adaptação. E algo que você sentou para fazer, para auxiliar, deve ser feito, deve-se ter esse cuidado. É uma dica que eu dou aqui. Tá ok? Então, eu fiz as tabelas com as relações desarmônicas e harmônicas. E, para quem não lembra, inquilinismo, protocooperação, sociedade, coloquei esses exemplos aqui, que mesmo quando as figuras não estão aqui, coloquei de uma forma em tabela, para que seja feita uma consulta rápida e não tabelas tão extensas também, né? Para que não sejam várias tabelas. Às vezes menos é mais, pessoal. Então, ter também esse cuidado. Tá bem? Outra coisa aqui, nessas questões de relações, desculpa o barulho, porque a minha rua é movimentada, mas o que acontece? É uma questão aqui de inferência, né? A protocooperação, ela é positiva para os dois seres. O inquilinismo, ela é positiva para um ser e não faz diferença para outra. Então, isso foi um código que eu coloquei, que eu vou tentar treinar essa inferência. Então, mas que pode sim ser uma dica de adaptação lá na frente, não é? Por exemplo, uma questão até de prova, não é? O professor, você colocar quem se beneficiou e colocar um sinal positivo, a gente vai trabalhar e quem for me acompanhando aí nas redes vai ver se deu certo esse positivo e o negativo e o neutro, não é? Mas caso não seja feita
não se consiga fazer essa inferência, o conceito está aqui de uma forma simples e que você pode, no futuro, reutilizar este material e abastecê-lo mais. E em falar nisso, de reutilizar esse material e reabastecê-lo, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com este material aqui. Esse material foi um material que eu utilizei com ela no 4º ano, se eu não me engano. E foi um material, você vê que bem simples, né? Produtor, consumidor, é até fácil de achar esse esquema na internet, mas o que acontece? No livro era esse desenho, não é? Hoje, coincidentemente, quando eu fui ver um material maior, eu lembrei, porque esse foi um dos primeiros esquemas que eu fiz de ciências, não é? E aí eu lembro que eu peguei esses pedaços aqui, essas categorias, né? Produtor, consumidor, e pedi para ela parear, fazer aquela aprendizagem sem erro, para que ela entendesse que o produtor é o primeiro, e aí consumidor primário, secundário, e sucessivamente até chegar ao decompositor. E esse material foi ficando simples, mas aí eu não desprezei, eu trouxe ele, e além disso, eu trouxe um material já maior, com mais consumidores, primário, secundário, terciário, o final e os decompositores, e ser reutilizado e, sobretudo, está reforçando de complexidade maior. Então, guardem sim os esquemas que vocês forem fazendo e vocês vão reutilizá-lo, abastecê-lo, aumentá-lo, e esse é o grande segredo dessa adaptação, não é? Você fazer com que essa adaptação fique mais densa, que o conteúdo apresentado vá aumentando e você perceba, e vocês vão se surpreender, porque quando você reapresenta, você vê que a memória funcional está ali, e isso é muito gratificante. Eu te confesso que nesse processo todo de adaptação que eu procuro fazer com ela, uma das coisas que mais me surpreende é a questão da memória prodigiosa do espectro. Às vezes, conteúdos que eu nem lembro que eu administrei a ela, e aí quando ela entra em contato com o mapa mental, ela lembra dele com muita rapidez, né? Isso é sinal que o conhecimento ficou, não é? E ele precisa só, às vezes, ser relembrado, não é? Termino com as adaptações dos exercícios em si. E aí, percebam, falei lá no início, população, comunidade, nicho ecológico, são as palavras. Percebam que população, comunidade, nicho ecológico são as palavras-chave para você resolver essas questões, não é? E aí, eu, no caso, fui lá e já fiz o destaque dessas palavras-chave, porque ela já sabe onde está escrito população, enfim, tudo isso, e aí ela vai poder ir e voltar no texto. E lembrando que caso o seu aluno ainda não esteja nesse nível, que você vai fazer a avaliação de leitura escrita e vai perceber se ele consegue ir e voltar no texto ou não, e se for o caso, você faz o scripting mais rebuscado, que são com as cores diferenciadas, não é? Reescreva a alternativa incorreta. Eu acho uma questão, nesse caso, que vai depender. Se ela estiver bem, ela faz. Como é um trabalho que às vezes vem para casa, o que eu costumo fazer para não ser aquela cópia grande e um trabalho apenas braçal, eu mando ela riscar onde está errado, já que está falso, e enfim, e pronto, né? Porque é uma questão conectada com a outra. Então, você tem que ter esse senso crítico da questão que realmente agrega. E tem essas questões, às vezes, que os textos colocam, os livros colocam, que você pode, sim, diminuir, não é? Diminuir essa cópia, ou então a gente pode escrever, enfim, na hora que ela estiver fazendo a atividade, eu vou fazer essa avaliação, mas normalmente questões como essa, eu não costumo fazer
a cópia para que ela reescreva completamente, não, para não cansá-la. Mas você pode, por exemplo, escrever população, escrever ou não comunidade, sim ou não, mas na verdade vai ser mais do mesmo. Essa questão aqui 4, eu grifei, fiz aquela estratégia de grifar na pergunta direto, explique quais são os componentes que formam um ecossistema, e aí ela vai se utilizar desse texto aqui, pode ir lá no livro texto, mas sim, ecossistema, fator biótico e fator abiótico, e aí se eu estou do lado dela, eu vou falar, quais são os fatores do ecossistema? Vai lá no esquema de ecossistema e vamos ver quais são. E aí, enfim, competição intraespecífica, percebo que eu fiz em uma cor diferente. Por quê? Porque era uma folha que já era mais amarela, não tinha tanto destaque e acaba que estava confundindo. Então, eu fiz essa chave aqui e dentro deste parágrafo vai estar a resposta. E termino com qual tipo de relação que ocorre entre pássaros e bois e duas questões com um texto grande e mais com a resposta, na realidade, pequena e de fácil execução, e que eu peguei as fotos destes exemplos para mostrar, e junto com esses esquemas aqui de predação, enfim, de relações específicas e não específicas, fazer com que ela correlacione e consiga responder essas perguntas, né? Qual o tipo de relação em cada uma dessas duas hipóteses. Você pode, por exemplo, colocar os tipos de relação e para que a criança marque já colocando lá direto, no caso aqui é uma protocooperação, então você vai lá na tabela de protocooperação e bota aqui protocooperação, mutualismo, pode colocar várias opções e aí pedir para a criança marcar, ou então para pedir, no caso dela, que ela consegue ir lá na tabela, ver qual é o exemplo e escrever aqui diretamente com demanda espontânea. Pessoal, essa é a primeira adaptação desse segundo semestre de ciências. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham percebido aqui que o material que eu utilizei foi muito simples, foi uma caneta branca, foram imagens que eu peguei na ferramenta de captura, peguei na internet, peguei no próprio livro texto. Quando esse livro está digital, fica mais fácil. Quando não está, você pode digitar lá. Às vezes você tem a sorte de encontrar essa imagem na internet, né? Eu tive muito essa sorte ao longo dessa minha trajetória, mas quando não, nem que você tenha que pegar o livro texto, tirar uma xerox e, enfim, escanear, né, para você não colocar impresso em cada folha uma imagem, não é? Porque normalmente elas não estão na mesma folha, mas fiz muito isso, gente, pegar o próprio livro texto, tirar uma xerox dele para fazer essa adaptação, ir para a escola. Depois disso, eu coloco todas essas folhas de suporte que vão subsidiar a aula em si, vão subsidiar o estudo, o contraturno, vão subsidiar as próprias questões das provas no futuro, porque o que a gente faz? Com essas adaptações das questões, a mediadora já vai olhando, não é? E o professor também, e eles já vão tendo uma noção do que eles podem, como eles podem fazer as perguntas. E isso ajuda muito nesse processo de fazer a adaptação das avaliações, não é? E aí, isso é o que eu faço. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem fazendo coisa melhor, falem aqui para mim, porque a gente tem que trocar mesmo essa informação. Essa é a forma que eu tenho feito já há mais de 5 anos, na verdade, melhorando e aumentando essa adaptação, não é? Mas comece desde já. Quando você abre o seu livro texto e vê, professor, que esse aluno não está dando conta, chama esse mediador, chama alguém de suporte da inclusão para dar essa ajuda a você. Você, professor, pode dar um mapa mental para para quem for fazer essa adaptação, se é você mesmo, ou se é algum auxiliar seu, se é alguém da escola, se é um mediador que está na escola e que ele tem um contraturno lá e que ele possa te ajudar, enfim, alguém tem que fazer.
porque se o que acontece é que esse aluno precisa receber essa adaptação. E aí eu falo para vocês pelos 3 lados, né? Como professor, para o professor fazer isso sozinho é muito difícil, sim, não é? O piso que se ganha numa licenciatura não permite que a gente tenha só uma matrícula. A gente tem que ter uma matrícula de manhã, uma matrícula à tarde, chegar na noite, cuidar, levar trabalho para casa, né? Que é a vida do professor. Então é muito cruel exigir que o professor sozinho faça isso, não é? Ao mesmo tempo, você precisa engajar essa família no processo. Você, se é um familiar que tem alguém que talvez tenha uma biodisponibilidade maior, possa entrar nesse circuito aí para fazer esse auxílio. Enfim, faça acontecer, né, dentro da sua realidade. Se você é uma pessoa de posses, pode contratar, se você tem muitas posses, você pode contratar um mediador de humanas, um mediador de exatas, um mediador de biológica. Tem escolas que têm esses núcleos de adaptação, não é? Mas algumas escolas que estão avançando muito em adaptação, elas têm feito isso, ajuda muito, não é? Que é a questão de uma pessoa de humanas fazer adaptação de humanas, uma pessoa de biológica fazer normalmente ciências, um pedaço de física e química, e alguém de exatas fazer os cálculos de física, os cálculos de química e a matemática em si, não é? Escolas maiores, escolas menores, e minha filha veio de uma escola pequena, que eu digo de tamanho, não é? Ela recebeu muito mais adaptação do que talvez se eu tivesse colocado numa escola grande, porque foi uma escola que conversou comigo e juntos eu fiz a adaptação dela de 3º, 4º e 5º ano. E agora, no Fundamental 2, graças a Deus, está numa escola maior que tem mais recursos, não é? E eu tenho ajuda para fazer essa adaptação. O que eu quero aqui, sobretudo, é que você veja que não é nada de outro mundo, que você, professor, pode dar esse mapa mental, ajudar, não é? Além disso, para destacar no final, vocês precisam sim ter esse diálogo, ter essa conversa e fazer com que o conteúdo e o que é feito em sala, o aluno também consiga fazer. Esse é o grande objetivo. Então, eu mandei um monte de adaptação. Está tendo uma cópia de quadro? Se o aluno consegue fazer essa cópia de quadro, coloque ele para fazer essa cópia de quadro, para que ele não fique desconectado do que está sendo feito em sala, não é? Então, sempre esse deve ser o objetivo. Mas claro que dentro da sua realidade, dentro das hipóteses de leitura escrita, dos níveis que ela está, isso vai variar muito. Então, comece a fazer. Não tenha medo de começar. E nós estamos aqui para te ajudar. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus.